caros ouvintes do Laringoscopando, bem-vindos ao último episódio dessa série. Sabe, quando o Ian me chamou para fazer esse projeto, o objetivo era, claro, uma ferramenta de educação continuada e manejo de via aérea. Conseguimos abordar muitas coisas ao longo desses 11 episódios, e o feedback que eu recebi foi muito positivo. Episódios com ótimo alcance e muitos ouvintes dando um retorno de que o conteúdo ajudou muito a aperfeiçoar suas práticas e estudar de maneira geral. E nada melhor, então, do que terminar essa série do Laringoscopando falando de um estudo fresquinho que engloba tudo aquilo que a gente discutiu aqui. Recentemente, nosso caro Dr. Ian Ward, presente aqui conosco hoje, publicou como autor principal o resultado do estudo Barco. Ian, acho que você dispensa apresentação, esteve aqui conosco em vários episódios, então vamos começar. Conta pra gente o que é o Barco, de onde surgiu essa ideia e como é que foi para organizar a criação desse projeto e o seu desenrolar. Olá, pessoal. O último episódio, hein? Caraca, tanta coisa que nós percorremos, discutimos. Então, Adriel, o Barco é uma iniciativa brasileira. É o primeiro registro latino-americano de intubação na emergência, intubação em pacientes críticos, no geral, tanto em UTI quanto na emergência. É o primeiro registro prospectivo em um país de média renda. A gente tem alguns registros africanos, retrospectivos, em países mais, que a gente chama LMIC, né? Low and Middle Income Countries, mas o Barco é o primeiro registro multicêntrico prospectivo de um país de média renda. Então, só por isso a gente está acrescentando aí um tijolinho de conhecimento de uma população que ela geralmente não é referenciada em evidência quando a gente vai fazer um guideline, que é os países de baixa e média renda, por conta do gap de pesquisa, né? Da falta de dado descritivo, de dado dessa população. E o Barco surgiu numa terça-feira. Dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu lembro que o Júlio Alencar estava comigo, e a gente estava discutindo uma intubação alotraqueal e sempre citando ali as evidências, unia o estudo Intube, que foi um estudo pivotal multicêntrico, publicado no JAMA, lá em 2021, e a gente falou assim, cara, olha esse dado aqui do Intube, né, que é esse estudo multicêntrico internacional. Mais de 50% usou Propofol, né? Olha esse estudo aqui que a maior parte quem intubou foi anestesista. Cara, olha como a realidade é diferente de outros países. E aí, quando a gente vê a contribuição na América Latina, era das regiões com menor contribuição. Dos 3 mil pacientes do Intube, 80 vieram de uma UTI no Chile e no Equador, né? Então, eu olhei assim e falei, cara, a gente precisa de um dado brasileiro. E é assim que foi a fagulha do Barco, do Brazilian Airway Rescue Cooperation. O Barco é uma iniciativa de muitos emergencistas sonhadores que coletaram dados dia e noite, final de semana e feriado, que foi uma iniciativa sem funding, ou seja, a gente tentou funding via consórcios que patrocinam pesquisas, mas a emergência ainda, naquela época, ainda é uma área que as pessoas não acreditavam, né? Hoje em dia a gente consegue mudar um pouco isso, desde que se fosse possível fazer pesquisa de qualidade, né? Então a gente conseguiu uma verba meio... Eu paguei um pouco, aí o Júlio ajudou, a gente fez uma caneca, uma camisa e um sonho ali, uma eco bag, e começamos a divulgar boca a boca nos grupos, e o Barco começou assim, né? Navegando sobre águas remotas, né? Nunca antes navegadas, e hoje a gente tem um dado brasileiro, latino-americano, né? Está tendo essa repercussão que está tendo, mais de 9 mil visualizações, sendo o terceiro artigo mais lido aí da Critical Care, da revista. Já vou te parabenizar aí, porque é muito feliz, né, ouvir isso daí. O hospital que eu trabalhava na época acabou não participando, né, mas eu lembro de toda a conversa que rolava sobre o recrutamento, quando estava começando, e a animação que eu ouvia. Eu não sei se você ouviu mais desanimação ou mais animação, mas eu ouvi muita animação das pessoas empolgadas em participar. Então já adianto que parabéns, né? E o objetivo, né, do seu artigo publicado do Barco era avaliar esse chamados Major Adverse Events, né, os eventos adversos graves, que foram definidos ali como hipoxemia severa, né, abaixo de 80% de saturação periférica de oxigênio,
uma nova instabilidade hemodinâmica ou uma parada cardíaca que ocorresse dentro de 30 minutos do início da intubação. E também avaliaram a mortalidade em 28 dias, né? Saíram os resultados interessantes que casam, né, muito bem com o que a gente conversou ao longo de todo o laringoscopano, né? Tipo, os eventos adversos graves aconteceram com mais frequência em pacientes com choque index acima de 0,8, também aconteceram mais em pacientes que foram intubados por insuficiência respiratória, e duas coisas acabaram me chamando a atenção. Esses pacientes aí que tiveram mais eventos adversos, eles tinham características fisiológicas piores, né? Ou seja, eram vias aéreas fisiologicamente difíceis, tinham um choque index maior e pela análise receberam mais volume, mais droga vasoativa, até mesmo mais transfusão de hemocomponentes, e mesmo assim tiveram um desfecho pior. Faz a gente pensar, né, Ian? Você traz isso na discussão do artigo sobre o efeito das nossas intervenções, né? Pô, estamos tentando tratar a instabilidade, mas mesmo com o tratamento a ocorrência de evento adverso grave ainda é maior. Será que a gente não está atuando de maneira atrasada? Deveríamos ser mais precoces ou agressivos no tratamento? Essas manifestações clínicas de instabilidade poderiam ser identificadas antes, usando outros parâmetros? Essa instabilidade é um sinal, na verdade, de um desfecho desfavorável? São muitas perguntas que aparecem, né? E junta tudo isso com o fato da maioria dos pacientes ter sido intubados por insuficiência respiratória aguda, né? Nós conversamos aqui já sobre indicações para intubação e a gente intuba seguindo o ABC da intubação, né? O E de airway, ou seja, o paciente tem ou não patência de via aérea, e o B de breathing, ou seja, insuficiência respiratória. E 48% dos pacientes tiveram um evento adverso grave e foram intubados por insuficiência respiratória, contra 30,6% dos que não tiveram evento adverso grave. E aí, se a gente pensar, um AVC que não protege via aérea, o médico não percebe, o paciente vai e broncoaspira, pode entrar em insuficiência respiratória. Uma sepse que está evoluindo mal, a despeito do tratamento, pode entrar em insuficiência respiratória. Um EAP que não está sendo bem conduzido já está em insuficiência respiratória e pode não sair da insuficiência respiratória. O caminho, a insuficiência respiratória é o caminho como um final de múltiplas doenças que o paciente crítico tem. E aí, será que esse alto número de pacientes com evento adverso grave, associado a um alto número de intubações feitas por insuficiência respiratória aguda, já não era algo a ser esperado? Sim, eu queria ouvir o seu comentário um pouquinho nisso. Então, perfeito. Assim, acho que a primeira conclusão é pacientes mais graves complicam mais. Então, todas as variáveis associadas à gravidade do paciente foram associadas a uma maior chance do paciente ter algum evento adverso grave. Primeiro ponto isso. Aí, se o ouvinte está perguntando, puta, por que o cara escolheu esses eventos adversos graves? Todo mundo que está me escutando deseja iniciar no meio científico, é extremamente importante você estudar a literatura prévia, né? Essa coisa que você está agora no banho, teve uma ideia brilhante, ninguém nunca pensou nisso no mundo, e vai lá e você vai fazer e vai ganhar o Nobel da Medicina. Assim, pode ser, assim, eu não vou dizer nunca, né? Mas muito provavelmente alguém já pensou, já fez, já definiu isso, já tentou uma metodologia. Então, o primeiro ponto é você olhar a literatura prévia, ver as definições. E nesse estudo INTUBE, né, que foi esse estudo publicado no JAMA, eles usaram essa definição de Major Adverse Events, né? Hipoxemia grave, nova instabilidade e intubation, cardiac arrest per-intubation, até 30 minutos após a intubação traqueal. Porque quando você replica esse dado, você consegue comparar, né? Você está avaliando a validade externa do estudo também, né? Então, uma coisa interessante a gente teve ali 31 em três pacientes ali tiveram um evento adverso grave. Então, estamos ali em 30% de evento adverso grave. Puta, alto pra caramba. Se você olha o INTUBE, né, que é um registro similar, com as mesmas definições, a incidência foi mais de 40%. Tá? Então, assim, tem algo interessante aí que a gente precisa explorar, tá? Acho que isso, quando a gente for falar das medicações, a gente pode explorar esse assunto, o porquê que a gente teve menos evento adverso grave que o INTUBE. Mas sobre a sua pergunta interessante sobre a indicação de intubação, ela reflete muito isso, né? Sicker patients vão evoluir com mais eventos adversos. Quando você falou da indicação de intubação, né? E na nossa tabela 1, que é a tabela demográfica, onde a gente explora
as características dos pacientes, da intubação, a principal causa, overall, né, de todos os pacientes, a principal causa da intubação, a indicação de intubação, não causa, que eu estratifiquei por aquelas indicações clássicas que a gente já comentou aqui, né? Os 3 pilares, proteção de via aérea, disfunção respiratória, falha respiratória ou antecipação de curso clínico, né? São as 3 grandes grupos de indicação de intubação. A proteção de via aérea foi 45%, mas quando você olha estratificado pelo grupo, realmente, o paciente com insuficiência respiratória, ele está muito mais presente no grupo Major Adverse Events do que no No Major Adverse Events. O que isso traz para mim, né? Então, essa é uma tabela demográfica com P significativo. Então, quando vocês estiverem lendo uma tabela dessa, vocês falam, opa, tem uma diferença entre os grupos. Essa diferença deve significar alguma coisa. Vamos olhar a multivariada. E aí você vai na tabela 3, que é a multivariada, né? Que é a minha tabela que a gente tenta explorar as associações entre as características da intubação do paciente com os eventos. E quando você vai lá, na tabela 3, você vê lá, comparando, vendo a causa mais comum de intubação, que foi Airway Protection, e aí quando você compara, usando a referência Airway Protection, a insuficiência respiratória aguda, né, esse paciente, na análise multivariada, ou seja, análise mais ajustada, aumentou a chance do paciente ter algum evento adverso grave em 65% com P significativo. Então, isso é um gatilho para um dos objetivos do barco é você reconhecer aquele cara com maior gravidade. E dentre as indicações globais aí da intubação, a Acute Respiratory Insufficiency parece ser, né, a falha respiratória, parece ser um perfil de paciente com uma maior chance para evoluir com um evento adverso grave. Muito, muito bom essa explicação, até para a gente já... Assim, obviamente não é um estudo que foi desenhado para me dizer se pacientes com insuficiência que são intubados com insuficiência respiratória aguda morrem mais do que os outros, né? Mas acho que já é um resultado interessante para a gente colocar em perspectiva os pacientes que a gente intuba, né? Achei muito, muito interessante isso. E uma coisa que me chamou a atenção também é que o tempo entre a indicação da intubação e a realização da intubação em si, né? Foi do total de pacientes aí, 50,2%, ou seja, metade foram intubados entre 0 e 15 minutos. 41,8%, quase a outra metade, foi entre 15 e 60 minutos, né? Quase uma hora para intubar. E 7,8% demorou mais de uma hora, né? Junto com isso, eu queria juntar isso com o seguinte, que a gente falou aqui no Laringoscopando, que a incidência de Cormac-Lehane 1 e 2 na laringoscopia direta é de 90%, e que se você tem dificuldade em ver a via aérea pode ser por mau posicionamento. E a prevalência de Cormac-Lehane 1 e 2 no estudo foi justamente de 89,9%, basicamente 90%, né? E aí eu trago isso 2 pontos aqui. Conversando com o Diego Amoroso no último episódio, a gente comentou justamente sobre o fato da gente ter tempo para intubar, né? Poucas são as vias aéreas chamadas forçadas a agir, que você não tem tempo de otimizar. E mais, que você não tem tempo de posicionar, que foi uma coisa que a gente falou bastante no primeiro episódio, eu e você, né? Então o barco acabou demonstrando isso na prática, né? Os dados derivados da teoria. Primeiro, que você tem tempo, quase metade das intubações ocorreram a partir de 15 minutos. E segundo, a visualização das cordas vocais. É possível você ver elas na maioria dos casos. Então, se os eventos adversos graves podem ser precipitados por um paciente mais crítico, com má pré-oxigenação e má pré-oxigenação e má otimização, o estudo ajuda a gente a reforçar esses aspectos, né? Utilize o tempo necessário para otimizar e para pré-oxigenar, não precisa sair correndo e atente-se para o correto posicionamento, pois você tem 90% de chance de ver a via aérea, né? O que você teria a comentar aí sobre esses dados? Exatamente, assim, apesar da gente trabalhar na medicina de emergência, né, dentro do departamento de emergência, eu acho que a graduação e o R1, o R2, ele traz muito essa sensação que preciso tomar decisões ultra rápidas, né, em segundos, né, e entra um pouco de sensacionalismo aí, né, então o emergencista, aquele que toma decisões em segundos, né, então, além disso, tem aquela que a gente comentou lá nos primeiros episódios, a sequência rápida de intubação, né, precisa ser rápido, né? Decisões em segundos, rápido. Isso faz que você pule algumas etapas.
E etapas importantíssimas, como ressuscitar, de entubar, seguir a fazer a laringoscopia incremental. O que o dado do barco mostra para mim? Olha, metade foi esse tempo, né? Time to indication intubation, né? Então, que você teve pelo menos 15 minutos para entre, opa, esse paciente precisa ser intubado, e estava lá em pelo menos 15 minutos, você estava no processo de intubação, introduzindo o laringo e intubando o paciente, tá? Então, a gente tem esse range aí de 15 minutos, mas a outra metade demorou ali dos 15 a 60 minutos, ou seja, que é o paciente muitas vezes é o Ray Protection, né? É o paciente neurotuba aí que as pessoas chamam, né? Então é o paciente que você consegue, precisa ser intubado. Tá, vamos lá, vamos posicionar. Aí chega uma parada. Aí tá lá, posicionado, deixa pré-oxigenando. Aí vai fazendo as coisas, põe a cápsula elevada. Então esse paciente ele entra nesse espectro de paciente com uma menor urgência, emergência, e o forçado a agir, que seria aquele paciente que tem uma decisão em 5, 10 minutos, senão ele vai ter uma parada respiratória, né? Ele está num outro espectro, mas no seu geral, você consegue otimizar, você consegue posicionar, você consegue repensar o que está acontecendo com o doente. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi esse dado, porque eu falei, pô, que aquilo que a gente fala da teoria realmente se traduziu em realidade. E aí, falando de realidade brasileira, chamou a atenção para mim que o fato de 32,4% das intubações terem sido realizadas com bugie me surpreendeu esse número, porque eu achei que ele ia ser bem menor. E também me surpreendeu o fato de 15,6% das intubações não terem usado nem bugie nem fio guia. Considerando que 78% das intubações foram realizadas ou por um especialista de clínica médica ou por emergencista, eu fiquei surpreso com esse achado. Esse mais bugie do que eu imaginava e esse nem fio guia nem bugie. Você tira alguma coisa desses dois dados, assim? Te surpreendeu estarem intubando por aí sem fio guia ou sem bugie? O que você entendeu disso? Boa. Eu queria convidar os ouvintes, e os leitores do artigo para ir numa tabela suplementar, assim, o suplemento do artigo. O Barco ele teve muito dado, né? Então o suplemento do artigo ele é bem rico também. Tem uma tabela e-table 4. O que é basicamente a e-table 4 me diz, né? Eu descrevo as tentativas gerais, né? Então, da primeira à quarta tentativa. 2.100 pacientes foram intubados na primeira tentativa e 60 pacientes foram intubados na quarta tentativa. E aí eu vou descrevendo, como é que foi cada tentativa, tá? Na primeira tentativa, né, a gente tem R1s intubando ali em 47%, né, dos operadores, né? Quando a gente olha o dispositivo, a gente percebe, primeira tentativa non, ali 15%. Que na nossa vida, você volta e meia vê uma pessoa ou outra ali que tem essa mania ali. Não gosto do fio guia, não gosto do bugie, prefiro sem, que atrapalha. Então tá aqui, tem 15% da galera aqui que não usa nada como dispositivo auxiliar, apesar das evidências, tanto o Stylot, que foi um estudo francês, quanto o Bush Trial, o Beam Trial mostrando uma verdadeira diferença, e o Bush Trial com algumas críticas, mostrando um estudo mais neutro, mas tem uns poréns. Que mostra aqui que é legal para a gente ver? Então, 50,1% dos pacientes na primeira tentativa usaram o Stylet. E aí, quando você vai vendo a falha, ou seja, na segunda, o bugie já entra ali em 37, 45. Opa, aquele cara que não usou nada, né? Agora o nada já não está entrando na segunda tentativa, né? Então o cara já está buscando algum dispositivo. Então 37 bugie, 45 na segunda tentativa Stylot. Quando você olha a terceira, você já vê um turnover do dispositivo. Então já tem ali 14 pessoas ali que na terceira tentativa não continuou sem usar nada. Mas olha o turnover do bugie com fio guia. Na terceira tentativa, o bugie foi mais presente que o Stylet, mostrando que o bugie tem ainda esse papel disseminado como dispositivo de resgate, né? Então vou lá, vou tentar com fio guia, 1, 2 tentativas, se eu não conseguir eu vou com bugie e eu consigo, né? Então basicamente esse dado mostra para mim que a cultura do bugie na tabela I, no suplemento I4,
se vocês olharem lá, mostra esse turnover do bujo como dispositivo de resgate, né? E assim como a gente consegue ver nas outras é, sessões aqui, por exemplo, o Emergency Medicine, né? Então, 37% de Internal Medicine, 41% ali emergência, mas tem um turnover importante ali. Você vê que a quarta tentativa, a segunda e a terceira tentativa já é o emergencista que está entrando. Então é como isso, né? Puta, o emergencista está lá, e tem o interno, o R1 ou cada medicina interna tá fazendo a primeira tentativa, e se ele não consegue, pum, entra o emergencista para o resgate, tá? Então, e até quando você olha outras especialidades, por exemplo, puta, tem um estudante de medicina, você vê que nenhum estudante de medicina fez a terceira tentativa, né? Que é uma coisa óbvia, né? É, e é a mesma coisa com o training stage, né? Então você vê que o R1 fazer ali a terceira tentativa, pô, não, né? Já vai passando. Quando você vê o attending physician, né, que é o médico contratado, né? Você vê ali que esse número ele vai aumentando. Você vê a última tentativa, a quarta tentativa, 60% foi o attending, porque mostra assim, pô, deu merda, ninguém conseguiu, vou o cara mais experiente que é o attending, né? Eu acho perfeita essa sua explicação assim do dado, porque ela vai casar com o que eu gostaria de falar agora, que é justamente falar uma das fraquezas do estudo que você mesmo levanta na discussão do artigo, que é a realidade dos centros que geraram esses dados, né? Grande parte tinha emergencistas, a maioria eram centros acadêmicos e muitos deles hospitais terciários. Os dados refletem, né, uma parte da realidade brasileira, mas não reflete o todo, né? Por exemplo, o uso do BUG foi alto, mas na realidade das UPAs, hospitais de pequeno porte secundário, até mesmo no SAMU, talvez tenha um uso muito menor. Talvez, inclusive, tenha um uso maior de midazolam, que surpreendentemente apareceu somente em 5,1% das intubações, né? Eu acredito que o número de eventos adversos graves e de falha na primeira passagem sejam maiores no Brasilzão por aí afora, né? Mas isso é um desafio, né, Ian? Como é que eu vou recrutar um centro que não tem nenhum vínculo acadêmico para participar de um projeto acadêmico? Precisaria, sei lá, ser um projeto de Estado, um projeto do Ministério da Saúde, algo assim. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. E eu digo mais, né? Eu acredito que o estudo Barco deveria ser justamente ampliado realmente como um projeto no Ministério da Saúde, pelo seguinte dado encontrado: emergencistas tiveram uma taxa de sucesso na intubação de primeira maior do que as outras especialidades. E a intubação em primeira tentativa é um fator protetor para evento adverso grave. Além disso, 29,4% das intubações feitas por emergencistas evoluíram, tiveram relação, né, com um evento adverso grave, ao passo que 34% das intubações realizadas por não emergencistas tiveram relação com evento adverso grave. Ou seja, isso destaca a importância da nossa especialidade como diferencial no manejo do paciente crítico e a necessidade de expandir a especialidade pelo Brasil, que ainda carece de emergencistas e centros formadores de mais emergencistas. Para mim, muito além de só falar de via aérea, esse seu estudo tem um potencial enorme em demonstrar o poder da especialidade. E aí eu queria ouvir você falar aí desses pontos, tanto da dificuldade de recrutar centros que não são acadêmicos, né, da realidade brasileira nos outros locais, e esse potencial aí de mostrar, olha, o emergencista de certa forma foi um fator protetor para evento adverso grave, né? Primeiro, a realidade, o Brasil é o maior país da América Latina, é um país cheio de contrastes. Realmente a cultura de fazer pesquisa na emergência, ela é mundialmente mais difícil. No Brasil, em países onde você tem uma dificuldade em recurso humano, ela é mais difícil ainda, né? Então, a gente está preparando um estudo randomizado com fentanil e a gente estava revendo aqui todos os artigos prévios para tentar acertar a metodologia e etc. E é engraçado que a maior parte dos estudos randomizados na emergência aí foi a Austrália, que a gente viu algumas outras coisas no Reino Unido. Ele põe como critério de exclusão a emergência está overwhelmed, né? Ou seja, puta, cara, não consigo randomizar que tá um caos aqui, né? E você vê que isso é um critério de exclusão do estudo, né? Então, mostrando que não só é o Brasil, isso é uma coisa que me incomoda e a gente precisa mudar, assim. E quem tem uma experiência fora do país sabe, cara, a gente tem mentes brilhantes, a gente é possível de fazer muita coisa. Só que a gente precisa parar daquela coisa, aquela sensação assim, cara, não dá, não sei o que, não sei o que. Meu, é muito.
incrível a nossa capacidade de produzir, a nossa criatividade, o nosso material humano, porque a gente precisa de organização, acreditar que a gente pode fazer, sentar a bunda e estudar, né? Óbvio, né? A gente quer ser valorizado mais, ganhar mais, mas é sempre uma questão de prioridade. E a minha carreira até aqui, a minha prioridade foi tem que fazer o doutorado, estudar epidemiologia, estudar, fazer iniciação científica, porque, pessoal, isso você não aprende. Fazer uma análise, fazer um estudo multicentro, essas coisas não se aprende com uma hora ali de estudo. Cara, isso é uma dedicação. E então, prioridades de carreira, tá? Então, você aceitar que você vai ganhar menos, vai dar menos plantão num período, para você focar em fazer o seu doutorado, o seu mestrado, e em algum momento você vai poder colher esses frutos, né? Então, assim, falando a realidade brasileira, ela é evidente de uma especialidade que é nova, né? A gente está falando da medicina de emergência brasileira, que foi reconhecida como especialidade em 2015, e que a emergência não surgiu depois de 2015, né? Já se fazia emergência, pessoas trabalhavam nos PS, trabalhavam nas UPAs antes da residência de emergência. Então, é muito claro para mim que o sistema de saúde de atendimento a urgências e emergências, né, usando esse termo federal, né, se adaptou à falta de um especialista em emergência, em medicina de emergência. Então, por exemplo, eu trabalho no hospital onde você tem uma emergência cardiológica, tem uma emergência oncológica, tem uma emergência clínica, tem uma emergência cirúrgica. Mas imagina um paciente que está dirigindo um carro, tem dor no peito, é asmático e chega politraumatizado com asma grave e um possível infarto, né? Puta, então tem que chamar o cara do outro prédio, tem que chamar o cara do outro serviço, tem que chamar isso aqui para atender um único paciente. Então, o barco ele mostra que a clínica médica, né, a medicina interna, pensando como emergência, né, ainda é ali uma especialidade que está presente e muito presente, né, nos departamentos de emergência, e é algo que vai existir esse turnover, como existiu em outros países, de ter mais emergencistas, de ter um profissional mais preparado. E aí, quando a gente olha essas análises, né, na análise multivariada, a gente não viu uma diferença em evento adverso grave. O que a gente viu foi no suplemento, né, se vocês olharem na eTable 5, a eTable 5 é sensacional, que ela mostra a importância do first attempt success, né, do sucesso de primeira tentativa. Se entubar um cara de primeira, reduz em 50% a chance do cara ter algum evento adverso grave. Isso é muito importante. E aí, quando você vai para eTable 6, e aí quando eu estava fazendo esse dado, eu raciocinei. Então, beleza, o meu raciocínio causal qual que foi? Tá, eu quero ver se o que acontece pera-intubação tem impacto ou tem associação com mortalidade de 28 dias. Eu falei, tem. Né? A gente vê aqui um hazard ratio de 1,4, ou seja, aumentou o risco em 40%. O maluco que acontece alguma coisa com ele pera-intubação, o risco dele aumenta em 40%. Beleza, tá. Então, evento adverso pera-intubação é ruim. Tá, vamos olhar para trás agora do modelo causal. Vamos ver agora o que causa, né? Quais são os fatores de risco para o cara ter evento adverso grave. E um principal foi você não entubar o cara de primeiro. Então entubar de primeiro é importante. Vamos olhar agora quais são os fatores associados a entubar o cara de primeira. E é isso que está na eTable 6. E aí quando você olha eTable 6, você vê a especialidade, né? First Operative Specialty, usando a medicina de emergência como referência, ser entubado por outras especialidades reduziu a chance, tá? Quando tem um odds menor que 1, efeito protetor, e quando eu estou falando em sucesso na tentativa, então foi protetor até o sucesso na tentativa. Tá? Então a medicina interna reduziu em 40% a chance de você entubar o paciente primeira, né? O estudante de medicina reduziu aí 70, aí, um pouco menos de 60% aí de chance do paciente ser entubado na primeira tentativa, né? Então, isso mostra que não é que o cara, quando faz o X ali da medicina de emergência, ele ganha skills em via aérea. A gente está falando de uma especialidade
onde ela tem a cultura de treinar o ensino de via aérea. Então, o que eu tô vendo e traduzindo esse dado está mostrando a importância de um treinamento em via aérea quando a gente fala em intubação e sucesso em primeira tentativa. Então, se é alguém que estuda mais, ele vai intubar, ele treina mais o manequim, ele discute mais, enfim, ele repassa o procedimento na cabeça dele. Então, esse cara tem uma chance maior de sucesso, beleza? Diferente do paciente com medicina interna, onde o foco dessa especialidade é o cuidado em medicina interna, tá? Então fica claro que a gente tem que ter operadores experientes e que saibam o que estão fazendo para aumentar a minha chance de sucesso em primeira tentativa. Aumentando a chance de sucesso em primeira tentativa, eu reduzo as chances de um evento adverso grave. Reduzindo as chances de evento adverso grave, eu reduzo o risco do meu paciente morrer em 28 dias. Perfeito, isso me lembrou tantas coisas, cara. Tipo, aquela famosa frase, né? Acho que isso aqui é uma viária difícil, o que é que chama é cirurgia, né? E a gente, tipo, não, eu sou a pessoa aqui que vai encarar essa viária difícil. E é o que eu sempre digo, assim, desde que eu me entendi como emergencista, que o cirurgião não fez cirurgia para estar no pronto-socorro, o clínico não fez clínica para estar no pronto-socorro, a gente o fez para estar lá, né? E aí é isso, né? O cirurgião vai gastar mais parte do tempo dele estudando e aperfeiçoando via aérea ou técnica cirúrgica? Eu espero que técnica cirúrgica. A mesma coisa para o clínico. Ele vai gastar mais tempo se aperfeiçoando na clínica médica dele ou em manejo de via aérea? Eu espero que em clínica médica, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre os eventos adversos graves, porque é o seguinte: hipotensão, necessidade de novo vasopressor, uso de vasopressor em push dose e necessidade de expansão volêmica, juntos eles foram o grosso da instabilidade hemodinâmica, né? Casa muito com o que viemos falando no Laringoscopando sobre otimização e pré-intubação, né? A gente teve 12,5% dos eventos adversos graves como hipoxemia, novamente reforçando a ideia da importância não só da pré-oxigenação, mas da ventilação de resgate quando você não consegue intubar. E associado a isso, ocorreram 100 PCRs, né, 100 paradas cardiorrespiratórias peri-intubação, sendo que 73 delas tiveram retorno da circulação espontânea. Isso me chamou a atenção, sabia? Porque no último episódio comentamos bastante com o Diego como que a intubação não é um procedimento inócuo, né? É um procedimento que vai mexer com a hemodinâmica do teu paciente. Pode precipitar eventos adversos graves e até levar a PCR. O fato da maioria das PCRs serem revertidas no peri-intubação me leva a pensar o quanto que a própria intubação não foi a causa da PCR, né? Então eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre esses dados aí, o que eles nos revelam sobre a prática do manejo da via aérea. Perfeito, né? Saiu até um review hoje de um emergencista americano sobre o artigo, né? Naqueles, como se fossem uns drops aí de cuidado crítico. E ele fala isso, né? Que a conclusão de lendo o barco só reforça o quão crítico é entubar um paciente na emergência, na UTI, né? Porque primeiro a fisiologia dele está toda alterada, fisiopatologicamente está acontecendo alguma coisa de ruim com ele, que ele está precisando ser entubado, então ele é um paciente de alto risco, né? E o paciente que tem uma PCR peri-intubação, pessoal, se você olhar a tabela de risco, né, que é a tabela, primeiro tem a Kaplan-Meier, que é a figura 3. Então, vocês olham que a figura 3, uma probabilidade de morte, de óbito, aí, o verde escuro, que é o cardiac arrest, a parada cardiorrespiratória. Olha a diferença do paciente que não tem nada para o paciente que tem. O paciente tem estabilidade hemodinâmica, ele tem um vão aqui de probabilidade de óbito, né? Então, esse cara, ele aumenta muito o risco dele, né? Muito quanto, Ian? Só você olhar a figura 2. Se você olhar a figura 2, que são as análises de sensibilidade, né, o que isso quer dizer para mim? Né? O que essa análise de sensibilidade quer dizer? Ela quer ver o quão robusto é a minha análise primária. Né? Então, se a gente... E ela pega todos os dados que foram missing, dados que, por acaso o desfecho foi unknown, né, desconhecido, o paciente foi transferido, ou não sabemos. Né? Se a gente olhar lá cardiac arrest, né, o hazard ratio, ou seja, na análise primária, que foi o Cox regression, dobrou, né, o risco. Então foi 2 vezes 0,5 maior do paciente que teve a parada cardiorrespiratória.
tá? E quando você faz a análise de sensibilidade, ou seja, muda o teste estatístico, sensora da alta, usa a alta como um efeito de risco competitivo, a gente percebe que esse risco continua muito alto, né? Se você muda o teste para, por exemplo, worst case scenario, que é basicamente, olha, os pacientes que não têm, vamos dizer que eles morreram, porque estavam muito graves. Vai que é por isso que eles foram transferidos, que eles estavam muito graves, foram transferidos para um outro hospital. Esse risco aumenta em 5 vezes, tá? Então, nessa análise de sensibilidade, se a gente olha lá estratificado lá embaixo, cardiac arrest, essa figura diz isso para mim, né? O impacto em mortalidade, né, em risco de mortalidade que esse evento adverso grave com a parada cardiorrespiratória tem. Tá? Então, basicamente, se eu tiver um risk factor para evitar, ele é o cardiac arrest. Tá? Por mais que teve ali, o cara teve ROSC imediato, pessoal, não importa, olha a probabilidade de óbito dele como aumento. Tá? Então, almejar que esse paciente tenha uma estabilidade, buscar entubar esse paciente com sedativos mais estáveis, como ketamina, tomidato, ressuscitar esse paciente. Putz, ele não está hipotenso, o choque index dele está de 1, ele está com uma sistólica de 110 e está com uma frequência cardíaca de 140, um choque index maior que 1. Vamos ligar a droga vasoativa, vamos deixar esse choque index um pouco menor, aí próximo de 0,8, vai, e tentar entubar ele. Se isso a gente conseguir, né? Se não for uma intubação que mais forçado a agir, que não é a nossa imensidão de pacientes. Né? Ian, o último comentário aqui que eu queria fazer sobre o estudo é que 57,5% dos pacientes tiveram... Desculpa, 57,5% dos pacientes que tiveram eventos adversos graves faleceram em 28 dias, contra 39,1% dos que não tiveram eventos adversos graves. E aí eu queria saber o que é que esse dado diz para você, mas eu já digo o que ele diz para mim, assim, porque ouvindo toda a conversa, toda a explanação sobre o fator protetor da intubação em primeira tentativa, sobre como que a gente tem muitos hospitais acadêmicos e que está lá a terceira, quarta tentativa, e muitas vezes essas tentativas chega nesse número, né, porque o interno está lá aprendendo na primeira, o R1 também, né, e o que me faz pensar é que a gente precisa repensar com carinho assim a intubação, a forma de aprender a intubar, né? A gente precisa treinar mais. Acho que essa é a verdade, assim. Treinar mais no manequim, treinar mais em situações controladas, porque é um risco muito grande que a gente expõe os pacientes, né? Desde que eu comecei a entender a intubação como esse procedimento de risco, né? Eu comecei a perceber que os pacientes ficavam doentes por conta da intubação também, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, repensar qual que é a intubação para ensinar, qual que é a intubação para ser a melhor intubação a ser feita, porque esses seus dados são muito importantes. E eu sou um cara que eu acho que eu sou mais do coletivo do que do individual. Eu acho muito que esse estudo tem que ser usado sim como base para as instituições se moverem em direção à melhoria assim, do atendimento, do manejo de via aérea dos pacientes, com protocolos, com treinamentos, porque uma coisa é cada pessoa por si só aí aperfeiçoar sua prática em intubação, e outra coisa é a instituição de ensino, o hospital promover treinamento, fornecer manequim, ter videolaringoscópio, ter tudo isso, porque no fim a gente está aqui pelo bem do nosso paciente, né? Então agora, de novo, 57,5% dos pacientes que tiveram evento adverso grave faleceram em 28 dias, contra 39,1% dos que não tiveram eventos. O que isso diz para você? Cara, perfeita colocação, Andriel. Eu acho que essa conclusão, ela me guia em algumas mudanças na minha prática. Eu, como educador, eu que trabalho com residentes, trabalho com estudante de medicina. Porque você também faz isso, né? E é o mesmo ponto que a gente tem um dilema. A gente precisa ensinar, porque é ali o estudante de medicina, é o R1, que ele vai dar plantão fora, que vai trabalhar, ele vai ter que entubar. Como é que a gente não vai ensinar o R1, o estudante de medicina, a entubar? Né? Ao mesmo tempo, a gente tem ali a Dona Maria, a mãe do Pedro, de um fulano, e a gente vai pensar, puta, se fosse a minha mãe, seria entubado pelo estudante de medicina
ou pelo R3, o R2, o médico assistente mais experiente? Primeiro dilema ético que a gente precisa se questionar, né? Primeiro dilema ético que a gente tem que se questionar aí. Aí, beleza. Então, o barco, eu não estou querendo adotar uma postura radical assim, ó, estudante de medicina, R1 não intuba, ponto final. Vou fazer um paralelo como é os Estados Unidos. R1 não é prioridade. Estudante de medicina, na emergência, nem se fala, tá? Então, se você olhar outros estudos, a gente percebe que a prioridade da intubação no paciente crítico é do pelo menos o R2. E o R2 comparado com o R3, o R3 intubou muito mais que o R2, tá? Isso dados do NIA, mais de 17 mil intubações. Primeiro dado cultural. Beleza, mas gente, o Brasil é diferente, o sistema de saúde, tudo, temporalidade é diferente. É, Tá, beleza, tá bom. Se a gente tem que ensinar essas pessoas com questão de saúde pública, vamos olhar então para o paciente que tem maior risco de evento adverso grave, que é o paciente com resposta com antecipação de curso clínico, é o paciente com falha respiratória, insuficiência respiratória, é o paciente com choque indexo alterado, enfim, entender essa dinâmica da via aérea fisiologicamente difícil, da via aérea anatomicamente difícil, e falar assim, olha, eu sei que você tem que treinar, mas esse não é um paciente que vai tolerar mais de 2 tentativas. E esse é o ponto, né? Primeiro, eu escolher o paciente menos grave, que seria o Airway Protection, o neurotubo que está pré-oxigenado, otimizado. Beleza, número um. Então esse cara vai me garantir um tempo de apneia seguro, ele está estável, eu acho que esse cara vai tolerar uma segunda tentativa. Número dois, usar um dispositivo que eu consigo dar uma prática deliberada, né? Um feedback ao vivo pro aprendiz. Então é o vídeo laringo, opa, não é e vai mais, passa o tubo. E às vezes você está ali, posiciona, ajuda a mão do R1, do interno e passa o tubo, tá? Então a gente precisa ensinar, né? Não estou advogando contra não ensinar, eu estou advogando por cautela, estratificar o paciente com maior risco, que isso o dado do barco diz para a gente, e usar o melhor dispositivo sem pôr em risco maior no nosso paciente, porque nossos pacientes não são porquinhos de luxo, né, pessoal? E com isso, Ian, eu te agradeço muito pelo seu tempo, eu agradeço pelo Laringoscopando e pelo barco. Eu gostaria de finalizar minha fala ressaltando como esse estudo, a importância, né, desse estudo do barco, não só para aperfeiçoar o manejo de via aérea no Brasil, mas para reforçar necessidades da medicina de emergência e da pesquisa de qualidade em medicina de emergência. Eu espero que você colha muitos bons frutos desse estudo e que venha muito mais pela frente. Eu abro agora o espaço para você dar aí o seu comentário final. Pessoal, Adriel, foi uma jornada longa aí, tanto do Laringoscopando, é um projeto do Comitê de Via Aérea da Abramed, junto com o podcast da Emergência. E nossa ideia sempre foi divulgar a via aérea. E acho que minhas palavras finais acredite que você consegue mudar o seu meio, né? Principalmente quem está fazendo residência de emergência, quem é emergencista, que já terminou a residência, batendo ali, lutando no batente contra a faca. E assim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria dizer é que busco que preenche vocês. Acho que a ideia de buscar algum sentido no que a gente está fazendo, ela é extremamente importante e mudar a nossa prática. O impacto que vocês têm aqui, num lugar que a emergência está começando, o impacto em matéria de assistência, de educação, é muito grande, tá? Então acreditem, a gente consegue. O barco foi um exemplo disso. Tem outras iniciativas começando. Estou aberto sempre na rede social, telefone, e-mail, a ajudar pessoas que querem pesquisar, que têm projetos em mente. Então, acho que seguir o gut feeling, né? Aquela intuição é algo que, mantendo as intenções genuínas, tem tudo para dar certo. Se não deu ainda, é que os pontos, você não conseguiu ligar os pontinhos, é porque ainda tem muito caminho a percorrer, tá? Muito obrigado aí, pessoal, por acompanhar a gente. Valeu, Adriel, por ter topado esse projeto. E a gente se esbarra por aí. Valeu!